Cascavel está de aniversário. A capital do Oeste completa 71 anos de emancipação política. E para celebrar essa história, uma homenagem a quem ajudou a construí-la no 28º Almoço dos Pioneiros. E se tem aniversário, tem bolo. Às 5 da tarde, uma delícia de mais de 600 quilos será distribuída à população. A mesa, que tem mais de 50 metros, já está pronta para receber o enorme bolo de aniversário. E também tem aniversariante no sudoeste do estado. Francisco Beltrão completa 70 anos. Brasileiros que questionam o modo como o processo eleitoral foi conduzido no segundo turno das eleições saem de Cascavel rumo a Brasília. Segurança pública, confrontos entre policiais e suspeitos marcaram o fim de semana em Cascavel e região. A previsão do tempo para a semana também é destaque dessa edição. Bem-vindos, estamos no ar. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Hoje, 14 de novembro de 2022, dia em que Cascavel, a capital do Oeste, completa 71 anos de emancipação. E você que faz parte dessa história é convidado a participar comigo durante essa edição do Jornal Tarobá. Inclusive, gente, se você for passear por Cascavel ou tem alguma lembrança da cidade, marca lá a gente na rede social, @TarobáCascavelOficial, é o nosso Instagram. Tira aquela foto, ou se tem aquela foto, é só marcar a gente, que o pessoal vai repostar aqui pra gente. O Samuel reposta para vocês aí de casa. E vamos falar então da preparação, né, do bolo. Bolo de mais de 600 quilos, gente. É uma delícia que está sendo preparado há dias e hoje os últimos preparativos estão sendo feitos, olha só. Tem aniversário, tem que ter bolo. Em Cascavel já é tradição. E à medida que a população cresce, a quantidade aumenta. No ano em que o município celebra 71 anos de emancipação política, serão 600 quilos de massa, recheio e cobertura. Luiz, há mais de uma década, participa da preparação. Você conciliar com a produção, né, era muito difícil, né? Hoje se tornou mais prático, né? Porque a gente aprendeu a conciliar as coisas, né? Então, para nós hoje está muito mais tranquilo. A experiência é tanta que hoje pela manhã tudo já estava devidamente embalado e organizado na câmara fria. O processo se aperfeiçoou durante os anos e agora o bolo chega da forma mais prática possível para facilitar a montagem. Luiz também estará com a mão na massa. Para nós é muito prazeroso, né? Porque a gente está fazendo um bolo delicioso, né? E você vê a população na hora lá e muitas pessoas carentes, né? E muitas crianças e pessoas idosas, né? Que às vezes comem o bolo uma vez por ano, né? E você vê o brilho no olho dessas pessoas, né? Tendo aquela satisfação, para nós é muito gratificante, né? Para nós e para o Rotary também está cumprindo mais esse ano essa missão. Para a nossa cidade, Cascavel, que nos acolhe tanto, né? É uma cidade maravilhosa, né? Para nós é muito gratificante. Tem amor envolvido também. Com certeza, muito amor envolvido. E a gente também veio dar uma espiadinha no local onde a festa vai acontecer. A mesa, que tem mais de 50 metros, já está pronta para receber o enorme bolo de aniversário. A montagem do bolo está prevista para iniciar às 3 horas da tarde. E, segundo a população, esta é uma homenagem merecida. Merece, né? Uma futura metrópole, muitas oportunidades. Eu estou há 10 anos aqui, mas não me arrependo. A cidade está de parabéns. A todos, principalmente os habitantes, né? Pois é, e ao longo de mais de 7 décadas, a cidade despontou e se consolidou como a capital do oeste do Paraná. Hoje, mais de 336 mil pessoas que vivem nessa cidade acolhedora, hoje considerada a terceira melhor cidade do Brasil para se viver. E as comemorações, claro, já começaram. Fernando Lopes, ao vivo, está acompanhando o tradicional almoço dos pioneiros, uma homenagem mais que merecida a essas pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, né, Fer? Muito bom dia para você.
Olá, Dani, bom dia para você, bom dia a todos, feliz aniversário Cascavel, um banquete recheado de memórias aqui no salão do Clube Tuiuti. São mais de 800 pioneiros reunidos aqui, gente que nasceu em Cascavel, gente que chegou de outras localidades, outros estados e está ajudando, ajudou a construir essa cidade. Ou seja, são várias gerações reunidas, avós, pais, filhos, que são famílias que fizeram parte da história da nossa cidade, como a família Cristófoli. Eu vou sentar nessa mesa aqui elegante, conversar um pouquinho com essa família. Vocês chegaram aqui quando mesmo? Em 1950. Como era Cascavel naquela época, nem era município, era uma vila. Era uma vila, era uma vila. E começou na Praça do Migrante. Cascavel começou lá embaixo. Uhum. A mais velha aqui da família, a Neuza, tem 77 anos, chegou aqui, tinha 5 anos. 5 anos de idade. O que você se lembra de Cascavel daquela época? Ai, como fosse hoje, porque imagina, a gente ficou ali, eu lembrava de tudo, sabe? Então, a gente veio morar, chegou aqui, meu pai tinha alugado uma casa, e eu sou nascida em Canela, do Rio Grande do Sul. E daí chegou aí, não tinha lugar para morar, e arrumaram um ranchinho, a gente foi morar 2 famílias lá, né? E daí, então, a gente ficou ali morando um temporinho, até que comprou um lugar para ir morar. Então, tá bom. Então, a gente morou ali no meio, vizinha dos Galaface, da dona Emília, era amiga da minha mãe, tomava chimarrão, tudo lá, dona Emioto, tudo aquele pessoal ali, sabe? E... Muita história, né? Erlei, você imaginava que Cascavel cresceria tanto? Não, jamais. A gente não tinha noção porque era criança, né? Mas eu também não imaginava que Cascavel pudesse crescer tanto como cresceu. E daqui nunca saíram e continuarão. E continuaremos. Legal, um ótimo almoço para vocês. Parabéns pela história da família, viu? São histórias como essa que a gente encontra aqui, Dani, são várias famílias. Aqui no telão estão passando algumas fotos desses pioneiros, né? Quando eles chegaram por aqui, são fotos históricas da nossa cidade. O almoço, o prato de entrada já foi servido, daqui a pouquinho vai ter o prato principal. A gente segue por aqui, daqui a pouco eu trago mais histórias de Cascavel, Dani. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Primeira participação. Hoje, o nosso jornal especial, os 71 anos de Cascavel, mostrando um pouco desse almoço dos pioneiros, essas pessoas que fizeram parte aqui da nossa história. Aproveito aí para mandar um abraço para o seu Edgar, para a dona Maria, para o seu Juca e para a dona Terezinha, que também são pioneiros aqui de Cascavel. Chegaram aqui, como dizia, ainda era mato, né? Muito obrigada, Fê. Daqui a pouco você volta. E do Fernando Lopes, a gente vai conversar ao vivo com a Fernanda Toigo, porque à tarde a programação de aniversário continua. Fer, teremos bolo, apresentação cultural e ainda a abertura do Natal, né? Bom dia! Bom dia, Dani. Bom dia a todos. 14 de novembro, um dia de muita expectativa aqui em Cascavel. E a gente tem acompanhado aí esta organização detalhe por detalhe. Nós estamos aqui, essa é a rua Rui Barbosa, que fica entre a Prefeitura de Cascavel e a Câmara de Vereadores. E a notícia que a gente tem é que faça chuva ou faça sol, nós teremos sim o bolo de aniversário. A rua foi coberta, inclusive, a gente mostra isso para você aí de casa. E é esse espaço aqui onde acontecerá a montagem do bolo e o corte do bolo previsto aí para acontecer a partir das 5 horas da tarde. Toda a população é convidada aí, todos os cascavelenses, a participar dessa grande festa, dessa grande celebração, então, que nós teremos aqui do ladinho da Prefeitura de Cascavel. E olha só, depois, outra dica que a gente dá, depois do corte do bolo, a gente vai ter também uma programação no Teatro Municipal a partir das 18h30. A população poderá prestigiar o concerto Momentos Otava Basso. Um show, então, de coro masculino. Os ingressos, eles são gratuitos, mas precisam aí ser retirados pela internet. O site para que você faça isso, você encontra acessando o nosso portal Tarobá News. Mostrei para você um dos lados aqui da Prefeitura. O Davi vai dar um spoiler agora do outro lado do prédio, então, do nosso paço aqui, para mostrar esses preparativos sobre a decoração. Esse ano, então, essa iluminação, a festa, a abertura do Natal, gente, acontece aqui
aqui, em frente à Prefeitura de Cascavel. Então, você que costuma trazer a criançada para acompanhar tudo isso, não erre o endereço. Este ano vai acontecer em frente à Prefeitura aqui de Cascavel. Daqui a pouquinho eu vou voltar, Dani, porque eu tenho mais detalhes para mostrar a respeito dessa grande festa, que é a questão do parque de diversões e também toda a programação que vai acontecer sobre o Natal. Inclusive, depois, na nossa próxima entrada, quem vai fazer o convite oficial é a secretária de Desenvolvimento Econômico. Daqui a pouquinho, então, a gente traz isso para você. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada pela sua primeira participação, a primeira de muitas, justamente trazendo esses detalhes em relação a essa grandiosa festa que está sendo preparada com muito carinho para todos os cascavelenses. Obrigada por enquanto, Fer. E no Sudoeste também tem município comemorando aniversário com bolo gigante, olha só. Show de graça também para toda a população. Aqui em Francisco Beltrão, feriado municipal, as ruas praticamente desertas, mas aqui no Calçadão Central a tendência é que durante a tarde fique bastante movimentado. Isso para comemorar os 70 anos de Francisco Beltrão. E para comemorar essa data, a administração municipal está preparando um bolo de 70 metros, com 57 centímetros de largura e, segundo os organizadores, que deve pesar mais de 1 tonelada. Esse bolo deve servir aproximadamente 5.000 pessoas que virão ao Calçadão a partir das 4 horas da tarde para comemorar os 70 anos de Francisco Beltrão. Os organizadores e os confeiteiros, as cozinheiras que prepararam esse bolo, falam dessa expectativa para comemorar o aniversário de Francisco Beltrão e para servir a população beltronense. É um privilégio para nós fazer parte dessa grande festa. Nossa, eu acho que a cidade está de parabéns, né? E a preparação foi tranquila, mas muito trabalho, com certeza. A gente já começou a preparar na quarta-feira de manhã as massas. De quarta até ontem foi produzido massa, né? E daí a gente começou a rechear e conseguimos um caminhão, a gente recheava os bolos e colocava no caminhão refrigerado e conseguimos trazer todos para cá. E hoje pré-montado, ele veio recheado, né? E agora só estamos aí fazendo a finalização deles, que vocês estão vendo. E até às 4 horas vai estar finalizado e bem bonito, esperamos. E gostoso, tá, com certeza. Depois do bolo, a comemoração será no Calçadão Central com o show nacional de Felipe Araújo, gratuito para toda a população. Além desta programação do dia 14 de novembro, a administração municipal preparou outras atrações até o final do mês, alusivas aos 70 anos de Francisco Beltrão. Com informações do Sudoeste, Everton Leite. Obrigada, Everton, e parabéns a Francisco Beltrão, uma cidade promissora, de muita gente trabalhadora e que, claro, faz parte, é uma das maiores cidades aí do Sudoeste paranaense. Parabéns, né? E nessa hora, horário de almoço, sacanagem ficar mostrando o bolo, né? Já dá vontade de pular até para a sobremesa. Só que mais sacanagem ainda está sendo feita com o Fernando Lopes. Ele volta a conversar ao vivo com a gente do almoço dos pioneiros. Não tá podendo almoçar também, né, Fernanda? Afinal, a gente tem que trazer a notícia aqui pro pessoal de casa. Mas eu imagino que o cheirinho tá de matar por aí, né? Olha, é um buffet americano, Dani. São 2 carnes ali servidas, são várias coisas deliciosas, com chilhone para quem gosta de massa. Tem muita delícia e realmente a gente tem que trabalhar, mas tá delicioso trabalhar por aqui também, mostrando a história desses mais de 800 pioneiros que fizeram a história da nossa cidade. E como eu disse na minha primeira participação, são várias gerações reunidas por aqui. E a gente conheceu a família Reck, da dona Jocelina de Paula Reck. Ela nasceu aqui em 1984. O seu Eloy Reck veio do Rio Grande do Sul e a conheceu aqui. E quem veio com eles foi o netinho deles, o Valdemir, que se inspira na história desse casal. São futuras gerações que vão construir a Cascavel do futuro. Veja só. Não sei nem o que era, porque era tão pequenininho que tinha só umas casinhas lá perto da igreja de Santo Antônio. Era pequenininho, porque eu lembro, depois que eu era um pouquinho maior, né? Mas eu lembro, era assim, bem pequenininho mesmo. Tinha algumas casinhas ali e só, né, quando eu nasci. Imaginava que ia se tornar uma cidade tão grande como essa? Jamais imaginei que ia se tornar uma imensidade de cidade que é a nossa, né? Para o senhor, seu Eloy, Cascavel é o quê?
Cascavel para mim é tudo. Eu vim trabalhar aqui, antes eu trabalhava na roça, fugi de casa com 13 anos, e lá do Rio Grande vim bater aqui e estou aqui até hoje. Como conheceu a esposa? Eu conheci lá na Serraria, que ela também trabalhava lá. Aí a gente jogava bola e ela foi lá torcer para mim, por aí a gente aí já viu, né? Casamos aí, foi em 65 e estamos aí até hoje. A história dos avós te inspira? Você tem vontade de ficar aqui em Cascavel pela história deles? Eu tenho, é inspiradora pra mim, é legal, legal a história, é bem inspiradora e eu vou ficar aqui em Cascavel pra sempre. Gente, eu tô aqui com um jovem cascavelense, o prefeito Leonardo Paranhos chegou aqui na cidade quando tinha 14, 15? Ia completar 15 de maio, eu cheguei dia 12 de fevereiro de 1982, 40 anos. Sua vida também, esposa, filhos, tudo aqui se deve a Cascavel, né, prefeito? Tudo. Meus 3 filhos, a Vivi, o Pedro e a Maria Eduardo, nascidos aqui. Eu vim para cá para trabalhar, buscar emprego, depois daquela geada que teve no Paraná em 75. Eu trabalhava lá em Paraíso do Norte, de Boia Fria. Vim para cá para trabalhar no Clube de Campo Lago Azul. E hoje tenho o prazer de estar na frente da prefeitura. Mas essa cidade é o que é porque tem a população que tem. A gente acabou de mostrar uma entrevista de um adolescente de 11 anos que se inspira na história dos avós e quer continuar em Cascavel fazendo o futuro da nossa cidade. É um desafio para a prefeitura também, né? O que falar do futuro da nossa cidade, o que o senhor prevê, né? e pretende para o futuro dela? Então, eu acho que Cascavel está muito madura. É uma cidade que cresceu muito, eu tenho dito que é uma adolescente, porque se você pegar a média de idade das cidades, Cascavel é nova. E com adolescentes você tem que ter cuidado, porque é a definição. O que nós não podemos perder é a qualidade de vida. É um novo ciclo de Cascavel, porque nós somos conhecidos pela produção, mas nós temos um grande parque estudantil, referência em universidade, na medicina e agora na agregação de valor, na transformação do nosso produto. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos crescer muito. E o poder público tem que ser a garantia de infraestrutura, de uma cidade que vai crescer demograficamente, mas vai preservar a qualidade de vida para aqueles que optam em morar em Cascavel. O que o senhor falaria para esses pioneiros? Continuar com esse DNA. Cascavel tem uma população muito exigente. Ela não gosta de receber não. Aqui é possível fazer. A minha mensagem é uma mensagem assim, que a gente continue com esse DNA de empreendedor, de pessoas que não aceitam coisa errada, que não aceitam a corrupção, que quer ver a cidade prosperar sempre. Obrigado pela entrevista, prefeito. Eu agradeço, obrigado. É isso, né? Esse é o espírito aqui, todo mundo contando histórias, celebrando esse crescimento da terceira melhor cidade para se viver no Brasil, mas também desejando um futuro ainda melhor. Dani, eu volto daqui a pouquinho com mais histórias. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Tem passagem livre aqui no Jornal Tarobá. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre manifestação de brasileiros que questionam o modo como o processo eleitoral foi conduzido no segundo turno das eleições. Por aqui, além dos manifestantes que estão acampados desde o dia 2 de novembro em frente ao Exército e outros que se juntam a eles durante o dia, hoje caravanas seguiram rumo a Brasília. A indignação pôs os pés na estrada. Nesta segunda-feira, centenas de manifestantes de Cascavel e região embarcaram rumo a Brasília. Amanhã, dia da proclamação da República, está programado um grande ato na capital. Os manifestantes ainda questionam o resultado das eleições. A expectativa é a gente mostrar que o Brasil está insatisfeito, os brasileiros estão insatisfeitos com essa suposta derrota do Bolsonaro e lá fazer a parte nossa, né? Vamos lá mostrar que nós estamos insatisfeitos e que não queremos essa vitória, suposta vitória do petista. Que a gente está indo lutar pelo nosso país, lutar por um futuro melhor para as crianças, para os jovens. A gente está indo mostrar que o Brasil tem força. Esse é um dos motivos que a gente está indo para lá, né? Porque o Brasil merece, o Brasil é um país maravilhoso e as pessoas merecem essa chance
chance de ser feliz num país maravilhoso igual o que nós temos. A concentração para a viagem foi em frente ao batalhão do Exército em Cascavel, onde manifestantes estão acampados há 2 semanas. De acordo com o grupo, 10 ônibus e 5 vans saíram com destino a Brasília. Osmar embarcou com a família toda. Tem minha filha, tem meu genro. O objetivo é lutar pela liberdade do país, né? Ajudar para que não prevaleça o comunismo aqui, né? Os manifestantes também querem um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral depois que o relatório produzido pelas Forças Armadas apontou dificuldade para analisar as urnas eletrônicas e possíveis inconsistências. O Ministério da Defesa também pede que o TSE crie com urgência uma comissão para estudar a fundo o sistema de votação brasileiro. Não se trata de defender um governo, mas sim de defender a nossa pátria. Por isso, nós brasileiros temos que nos unir e fazer isso pelo nosso Brasil, porque a corrupção não dá mais, gente. No dia em que recebeu o ofício das Forças Armadas, o tribunal soltou uma nota oficial, dizendo que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. No dia seguinte, o Ministério da Defesa publicou uma outra nota, dizendo que o relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Na saída dos ônibus em Cascavel, os viajantes receberam apoio, com palmas e buzinaço. A viagem até Brasília deve durar 18 horas. Vale a pena. Nossos futuros gerações aí vão agradecer esse ato que nós estamos praticando hoje. Agora, 12h07, o fim de semana foi agitado no setor policial em Cascavel e também na região. Na última sexta-feira, 2 homens morreram em confronto com a polícia no bairro Santa Cruz. Durante a abordagem da Polícia Militar, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais que revidaram. O SIAT chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte. No sábado, 2 suspeitos foram baleados após o roubo de um carro, também em Cascavel. Eles foram encaminhados ao hospital. Já na noite de ontem, em Santa Teresa do Oeste, também houve uma troca de tiros. Os policiais abordaram o carro em um posto de combustíveis. Um dos suspeitos foi baleado e levado ao hospital. Os outros 2 foram detidos. E 15 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool durante a Operação Lei Seca, realizada no fim de semana em Cascavel. As abordagens foram feitas na rua Rio da Paz, região sul da cidade. 6 condutores foram encaminhados para a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante. Foram lavrados 42 autos de infração pelos agentes de trânsito e foram removidos 8 veículos ao pátio da Transitar, 5 carros e 3 motos. E a seguir tem a previsão do tempo para a semana e a gente volta com mais informações em relação a Cascavel, 71 anos, esse aniversário da capital do Oeste. Você confere imagens ao vivo do Almoço dos Pioneiros, 12h08, voltamos já.